pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela, sou aluna do curso de Gastronomia da UFPB e nesse vídeo eu vou falar sobre as próximas duas etapas do fluxo de produção de alimentos. No vídeo passado a gente falou sobre as primeiras duas etapas, que foi recebimento e armazenamento. E nesse vídeo agora eu vou falar sobre pré-cocção e como se prevenir a Covid. Vamos lá? Então, a pré-cocção nada mais é do que os processos que antecedem a cocção. Então, tudo que a gente faz na cozinha com o preparo dos alimentos antes de cozinhar. Então, lavar os vegetais, descongelar a carne, cortar alimentos, né? Então, esses são alguns dos processos da pré-cocção. E qual é a importância, o que a gente pode fazer ali dentro da cozinha, no nosso ambiente, né, de trabalho, para evitar, né, a contaminação pela Covid ou tentar se prevenir ao máximo, né, para não estar transmitindo ou se contaminando com esse vírus. Uma das coisas que é muito importante fazer é o que a gente já vem falando aqui na maioria dos vídeos, é manter o distanciamento social o máximo possível dentro das cozinhas e utilizar os EPIs, principalmente a máscara. Se o seu local de trabalho disponibilizar, face shield e óculos de proteção. E lembrar sempre da higienização desses EPIs, tanto óculos como o face shield, e a troca correta da máscara quando for necessário, tá certo? Então, o que mais que a gente pode fazer dentro da cozinha que ajuda não só a prevenir a Covid, como também a diversas doenças transmitidas por alimentos? A higienização dos vegetais, por exemplo. Os vegetais, muitas pessoas, eles fazem a higienização deles só passando uma aguinha para retirar a terra, retirar aquelas sujeirinhas, larvinhas, uma folhinha que já está ali murcha ou estragada. Mas é muito importante que os vegetais, eles fiquem de molho em solução clorada após essa lavagem. Então, faz essa lavagem primeiro para tirar a maioria da sujeira que tem ali naqueles vegetais. E depois, esses vegetais, eles devem ir, sim, de molho para uma solução clorada, certo? A cada 1 litro de água, você pode colocar uma colher de sopa ou um copinho de café de cloro, né? Então, se for 2, você coloca 2 colheres. E aí vai aumentando de acordo com a quantidade de água que você vai precisar para colocar de molho todos os vegetais. E aí, depois disso, esses vegetais, eles têm que ser enxaguados, tá? Corretamente, para fazer o corte, para montar a salada ou para fazer a cocção, tá bom? As carnes também, é muito importante a gente prestar atenção na temperatura quando você for descongelar uma carne. Muitas pessoas têm costume de, no dia que for fazer, tirar a carne do congelador e botar em cima da pia para descongelar. Mas essa não é a melhor forma, nem a maneira mais ideal de se descongelar a carne. A maneira mais certa de se fazer isso é você, um dia anterior, retirar a carne do congelador, da câmara fria, e colocá-la na geladeira ou numa parte mais baixa, onde não pegue tanto, não refrigere tanto. Porque aí ela vai conseguir descongelar, a temperatura vai baixando aos poucos, ela vai descongelar por completo, tanto na superfície como no interior, e não vai ficar em temperatura ambiente, numa superfície onde pode posar uma mosca, onde vai descongelar em cima e no meio vai estar congelado ainda. Então, vai demorar muito para descongelar, igual quando você coloca em cima de uma pia. E aí, a parte de fora ali, por exemplo, uma bandeja de frango, a parte de cima fica toda descongelada e no meio ainda tá congelado. Então, você vê isso e fala, não, vou deixar mais um pouquinho para descongelar tudo. Essa parte que já descongelou, ela vai ficar em temperatura ambiente, que a gente sabe que não é o ideal para carnes e refrigerados, tem que ficar numa temperatura acima de 10 graus. E aí, corre o risco de quê? Se contaminar com micro-organismos, alguma coisa, alguma bactéria que pode causar doença. Então, o nosso alimento fica ali contaminado. Então, a maneira certa é mudar do congelador para uma parte mais baixa na geladeira, onde ele possa ir descongelando aos poucos e da maneira correta. Uma das coisas também muito importantes dentro da cozinha, e principalmente agora, em épocas de pandemia, é a lavagem correta das mãos. Isso a gente sempre fala, e agora tem falado mais ainda, que lavar as mãos ajuda muito na prevenção do vírus. E na cozinha ajuda muito para não contaminar os alimentos, não é mesmo? Então, sempre que você estiver fazendo uma função e precisar sair daquela função, ir no banheiro, ir em outro setor, ir num estoque,
você vai, nesse percurso, tocar em maçaneta, tocar numa bancada, tocar na sua roupa. Isso pode fazer com que a sua mão fique contaminada. Então, é importante que a cada troca de função, a mão seja lavada corretamente ou higienizada com álcool 70%. Mas no caso de uma contaminação cruzada dentro da cozinha, sabe o que é uma contaminação cruzada? É quando você está, por exemplo, cortando um frango. Tá ali a sua bancada, você tá com a sua tábua de corte, tá com a sua faca e tá lá cortando um frango cru. E aí você terminou de cortar esse frango, só passa uma aguinha na mão, uma aguinha na tábua, uma aguinha na faca e vai cortar uma alface que vai cru para uma salada. Então, vamos supor que ali naquele frango tivesse alguma bactéria que causasse doença. O frango, ele vai ser cozinhado. Então, provavelmente, essa bactéria vai ser inativada pela alta temperatura que esse frango vai chegar. Já o alface, não, ele vai ser consumido cru. Então, às vezes, uma pessoa pode adoecer por uma doença que seria causada pelo frango, porque comeu uma salada que foi cortada na mesma bancada, com a mesma faca e com as mesmas mãos, sem terem sido higienizadas. Então, é muito importante a lavagem das mãos, a lavagem de todos os materiais que você utiliza entre uma função e outra, para evitar a contaminação cruzada e para evitar a contaminação da Covid-19 também. Então, a gente já tem os alimentos higienizados, cortados, descongelados, a gente já evitou a contaminação cruzada nesse processo e agora chegou a hora de cozinhar os alimentos. Então, é muito importante, quando a gente vai vai cozinhar um alimento, prestar atenção na temperatura que esses alimentos atingem. Então, muitas vezes nas carnes a gente vê ali aquele franguinho bem fritinho do lado de fora, mas o interior ainda tá cru. A gente tem sempre que prestar atenção para que esses alimentos atinjam a temperatura correta no seu interior, porque muitas vezes uma bactéria que causadora de doenças pode estar ativa ali dentro e com altas temperaturas essa bactéria fica inativa. É comprovado cientificamente que o Covid ele não é transmitido por alimentos, mas é sempre importante prevenir, não é mesmo? Então, o Covid ele não sobrevive a altas temperaturas. Acima de 60, 70 graus, o vírus fica completamente inativo. Então, é muito importante para evitar tanto o Covid como evitar outras doenças causadoras de alimentos, que os alimentos sejam cozidos corretamente, tanto na sua superfície como no seu interior, e essa temperatura fique mantida acima de 60 graus quando for feita a distribuição, ou enquanto ainda tem pessoas, repondo alimentos, que fique sempre mantida a temperatura de 60 graus. Dessa forma, a gente vai conseguir se prevenir contra a Covid e se prevenir contra as doenças transmitidas por alimentos.